Existe um livro baseado em ensinamentos de mais de 6.000 anos atrás que ensina um princípio simples sobre o dinheiro e que funcionam ainda hoje. O mais curioso de tudo isso é que milhões de pessoas já sabem desses princípios, mas ninguém realmente aplica. E talvez você esteja cometendo o mesmo erro dessas pessoas. Você recebe o seu salário e todo o seu dinheiro vai embora. Por isso, neste vídeo, eu vou te contar 3 princípios simples que você pode aplicar hoje mesmo para você mudar completamente a forma como você lida com o dinheiro. Normalmente, a gente acha que para ter dinheiro, a gente precisa ganhar muito. Só que aí a gente percebe uma coisa. Existem pessoas que ganham muito bem, mas estão quebradas, e outras que não ganham tão bem assim, estão muito bem de vida, conseguiram construir riqueza ao longo do tempo. Então daí surge uma pergunta inevitável. Qual é a diferença entre essas pessoas? A resposta está em alguns princípios financeiros muito antigos, que está no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro, ele conta algumas histórias na antiga Babilônia, que é uma das cidades antigas mais ricas da história. E dentro dessas histórias, existem lições sobre o dinheiro que continuam extremamente atuais. Hoje eu quero compartilhar 3 dessas lições contigo. E a primeira delas é a mais importante de todas. Na verdade, se você não aplicar essa primeira regra, as outras 2 praticamente não vão funcionar. A primeira regra é simples. De tudo que você ganha, guarde pelo menos 10% para você. Ou seja, 10% de tudo que entra, guarde para si mesmo. Pode parecer algo pequeno, mas pensa comigo. A maioria das pessoas recebe o salário, aí paga contas, paga o aluguel, paga o cartão, compra algumas coisas e no final do mês percebe que não sobrou absolutamente nada. Aí vem aquele pensamento clássico: quando eu começar a ganhar mais dinheiro, eu começo a guardar. Mas existe um problema enorme nesse raciocínio. Se você não aprende a guardar dinheiro quando ganha pouco, muito dificilmente vai conseguir guardar dinheiro quando ganhar muito. Porque os gastos, você pode perceber, eles sempre vão aumentando junto com a renda. Por isso, uma das lições mais importantes desse livro é a seguinte: pague a si mesmo primeiro. Antes de você pagar a qualquer outra pessoa, separe pelo menos 10% do que você ganha. E assim, esse dinheiro, ele não é para gastar, certo? Esse dinheiro é para você construir o seu futuro financeiro. Mas guardar dinheiro por si só não é suficiente. Na verdade, algumas pessoas conseguem guardar dinheiro, mas no fim das contas, acaba perdendo tudo. É aqui que entra o segundo segredo: proteja o seu dinheiro. Depois que você começa a guardar dinheiro, o seu maior objetivo é protegê-lo. E aqui acontece algo muito comum. Alguém aparece com uma ideia incrível, um investimento milagroso, um negócio que promete retorno rápido, ou então alguém pede o seu dinheiro emprestado para alguma oportunidade. Muitas pessoas acabam perdendo dinheiro exatamente assim. E uma das lições muito claras do livro é a seguinte: nunca empreste dinheiro para pessoas que não sabem o que estão fazendo. Parece algo simples, mas muita gente ignora isso. Uma outra coisa importante é que o dinheiro que você guardou, você não deve gastar com coisas sem importância. Porque cada moeda guardada, cada centavo guardado, é uma pequena semente na construção do seu patrimônio. E quando você planta essa semente de forma correta, ela pode gerar muito mais dinheiro no futuro. E esse é o princípio de você fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Mas ainda existe uma terceira lição, que talvez seja a mais importante de todas, porque ela explica algo que muita gente chama de sorte. Prepare-se para as oportunidades. Muita gente acredita que as pessoas enriquecem por sorte, mas existe uma frase muito interessante nesse livro. Ela diz basicamente o seguinte: a sorte prevalece quem está preparado. Pense nisso por um momento. Oportunidades aparecem para muitas pessoas, mas nem todas conseguem aproveitá-las. E o porquê disso? Porque elas não estavam preparadas para aquela oportunidade. E aqui, preparação significa 2 coisas: aprender e aplicar. Quando você busca conhecimento, quando você aprende sobre dinheiro, quando você desenvolve habilidades, você aumenta drasticamente as suas chances de aproveitar as oportunidades quando elas aparecerem. E aqui que entra uma frase muito poderosa sobre o ensinamento financeiro: a sua riqueza cresce onde você coloca energia. Se toda a sua energia vai apenas para gastar, o dinheiro simplesmente desaparece, some. Por outro lado, quando a sua energia é focada para construir riqueza, o resultado começa a aparecer com o tempo. Um outro ensinamento muito importante desse livro é o conselho dos sábios. Como é que funciona? Você deve procurar o conselho das pessoas sábias, ou seja, aprender com quem já percorreu aquele caminho. Porque quando você tenta descobrir tudo sozinho, acontece uma coisa muito curiosa. Normalmente você paga isso com erros. E são erros que poderiam ter sido evitados caso você escutasse o conselho de alguém que já passou por aquilo. Se a gente fosse resumir essas lições em poucas frases, seria basicamente isso.
Primeiro, guarde pelo menos 10% do que você ganha. Segundo, proteja o dinheiro que você guardou. Terceiro, evite investimentos e empréstimos duvidosos. Quarto, prepare-se para oportunidades. E quinto, aprenda com pessoas que já entenderam como isso funciona. Agora eu quero saber uma coisa de ti. Quais dessas 3 regras você ainda não aplicou na sua vida financeira? Guardar 10%? Proteger o seu dinheiro? Ou se preparar melhor para as oportunidades? Comenta aqui embaixo que eu vou querer saber. Porque às vezes, uma simples mudança de um hábito financeiro pode mudar completamente a sua vida.